custo de registrar uma pessoa, o custo de ter funcionários certinho como manda o figurino, o custo também é mais alto, né, Karen? É um pouquinho mais. É, assim, não chega a dobrar. Não. Então, vamos supor, um piso de um profissional, sei lá, vamos colocar uma base aí de R$ 1.500. Sim. Aí vai ter comissionamento ou não, isso é negociável, mas quando você vai fazer o registro, vai sair para você uma base de 2.000 e Por aí. pouquinho, com os encargos trabalhistas, Exatamente. né? Então, assim, tem que tá, vamos dizer, compensando. Exatamente isso. Né? E aí eu registrei todo mundo e fui começar a estudar inteligência emocional, porque eu falei, eu preciso ter inteligência emocional, preciso entender quem eu sou e assumir a autorresponsabilidade. Então, nem tudo que aconteceu foi culpa delas, Sim. né? Eu também tive culpa. Eu também fui deixando, né? Eu deixei um pouco de ser líder porque eu estava muito fora da clínica. Então, eu fui convidada para muitas coisas e aí deixei o interno falhar, sabe? Porque a gente não consegue dar conta de tudo, né, Heitor? A gente não é um povo que consegue dar conta de tudo. Não. Então, aquele ano eu comecei a pensar no que eu queria. Realmente palestrar, fazer as coisas fora, ou eu queria internamente trabalhar e cuidar do que era meu, do que eu tinha construído. Ali veio a reflexão. Isso é uma das coisas importantes de se fazer, que é o autoconhecimento. Exatamente. Porque nessa mesma época que você estava aparecendo também, palestrando, etc., era uma época que eu também comecei com essa questão da palestra. Sim. E tudo mais. E você sabe, eu tinha uma clínica com a minha mãe desde 2013. E aí eu me vi também no momento que os convites de palestras, etc., começaram a aparecer. E isso falava muito mais alto ao meu coração, vamos dizer assim. Isso me engajava muito mais do que fazer um atendimento. Exatamente. Lógico, o atendimento era importante, era uma base ali onde eu tinha. Só que eu amava palestrar, eu amava dar curso. E aí foi aonde... em 2000, eu demorei ainda para tomar essa decisão. Nossa. Que juntou a pandemia, porque eu não queria romper de fato. E quando veio a pandemia, que as clínicas fecharam, etc., eu falei assim, ó, eu vou aproveitar esse momento agora, que foi bem no comecinho do ano, de março, mais ou menos. Não vou mais, né, vou desfazer aqui a sociedade, já não atendia mais. Mas aí entra naquilo que você falou. A inteligência emocional, conhecer o que eu quero. E é difícil decidir, né, cara? É muito difícil decidir. Só que naquele momento eu entrei numa ruína, assim, fora do normal. Eu entrei num deserto. Assim, vamos dizer que eu entrei num deserto. Então, não tinha dinheiro pra nada. 3 empréstimos. Processo. Denúncia. Nossa, sumiu as clientes. Sabe quando eu entrei num desertão, assim, que você fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, ali, eu tive que olhar realmente pra dentro. E analisar a Karen Abreu, né, a essência dela, o que ela gostaria, aonde ela estava indo, onde ela queria chegar, quais são os sonhos, né, os objetivos, as prioridades. E eu sentei um dia, eu lembro que eu sentei e eu comecei a anotar tudo isso. E eu chorava, falava assim, Deus, como é desafiador empreender, como é desafiador lidar com pessoas, como é desafiador manter as clientes. Porque é fácil, gente, você trazer muitas clientes, mas o difícil é você manter elas ali. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa para entender o porquê que tinha acontecido aquilo, né? Que eu perdi os clientes, perdi tudo aquilo de funcionário. E eu também estava acima do peso, estava com 20 quilos a mais. Então, aquele dia eu sentei, eu refleti, eu falei, tudo tá sobre a Karen. A gente precisa mudar a Karen. Vamos lá? Ô, Karen, e diz uma coisa. Você sofreu algum certo tipo de preconceito ou olhar estranho? Você sabe que na época, não. Por exemplo, assim, você faz tratamento corporal e tá acima do peso. Porque tem eu já ouvi isso de profissionais, sim, sabe? Já ouvi também. E eu sempre acabo cobrando também, Sim. vamos dizer, alunas, pessoas no geral. É aquela história, se você vai vamos dizer, num nutricionista, ele tá acima do peso, você vai falar assim, como você vai conseguir me dar resultado se você não se trata, né? Você chegou a passar por isso? Na época eu não tive esse preconceito. Só que depois que eu emagreci, muita gente falou, nossa, meu Deus, você tá muito bonita, você emagreceu pra caramba. É porque não dava, né, pra ser esteticista daquele jeito. Então, tipo assim, na época eu não via, mas depois que eu emagreci... Falaram. Nossa, demais, assim. Eu escutei muito, muito mesmo. Até ficava surpresa, eu falava, nossa, eu tava bem acima, né? E aí, tipo... Mas foi em 2018 que tudo aconteceu, que eu acordei.
E foi naquele momento que eu acordei, Heitor, que tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Então eu criei o Projeto 360. Eu emagreci 20 quilos naquele ano. Eu comecei a refletir sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre realmente a minha família. Comecei a fazer uma reflexão muito intensa naquele ano. E em 2019, em 2018 eu também estava com uma segunda unidade na Lapa. Então eu vi que eu comecei a ter muitas coisas. E quantidade Não quer dizer qualidade. não quer dizer qualidade. E aí eu comecei a peneirar, realmente peneirar a minha vida e trazer qualidade. Para os atendimentos, qualidade. Para o meu casamento, qualidade para minha vida financeira, qualidade para minha vida, né, emocional, espiritual, para minha saúde. Então, hoje, o maior conselho que eu tenho para todas é realmente busque qualidade. E começa a se autoanalisar. Realmente eu quero impressionar ou eu quero viver os meus sonhos? Porque a gente tem que fazer essa reflexão. Tem muitos palestrantes que querem impressionar e não tem dinheiro no bolso. É verdade. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. E aí, ali eu falei, não, eu não quero impressionar. Eu quero realmente viver na minha clínica, porque é o meu sonho. Foi aqui que eu comecei, a minha energia tá aqui. Os meus clientes estão aqui comigo. E eu parei de atender e eu entrei em depressão por isso, Heitor. Porque eu não estava ali mais. Mão na massa. Mão na massa. Que é o que você ama fazer. Atendendo, exatamente, com pessoas. Eu amo isso. Eu amo essa conexão. E quando eu parei de atender, quando eu parei de sair dessa conexão, eu entrei em depressão. Então eu comecei a analisar tudo aquilo. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar pra minha essência, da onde eu saí. Olha que louco, né? Que louco. Aí eu voltei pra tudo aquilo. Eu comecei a atender novamente, comecei a olhar nos olhos do cliente, comecei a fazer avaliação, e aí a clínica voltou a prosperar. Entende? Tá muito sobre a Karen, né? Não é que a Karen tem que fazer tudo, mas a Karen tinha que voltar pra essência dela. Tinha que voltar para a essência de onde ela começou, que é onde realmente ela trilhou para chegar onde ela chegou hoje. Sim. Então, tipo, não adianta a gente começar em um lugar e daqui a pouco se perder no meio do caminho e tá lá em outro que não tem nada a ver com o seu propósito. Porque os convites aparecem, Demais. as propostas sempre aparecem, né, cara? Exatamente. Eu tenho feito muito isso. Esse ano, como a gente ficou de pandemia, então, assim, as viagens, cursos, etc., Sim. acabaram que não tendo, Sim. né? Então, assim, quando esse ano, vamos dizer que abriu tudo, a galera começou, evento daqui, evento dali, evento de lá. Sim. E eu falei assim, cara, teve um evento que eu fui que foi super louco, porque eu fiz 11 palestras, Olha perdi só. o voo pra voltar, uma loucura. Eu falei assim, eu não quero isso mais não. Exatamente. Eu não quero mais isso não. Até conversei com a Thaís e falei assim, ó, eu até vou em alguns, mas selecionar Isso. aonde Exatamente. vai, né? E a mesma coisa a gente fala de cliente também, né, cara? Exatamente. Eu tava conversando com a gente tem clínica lá, tá aqui também na região do Tatuapé, e a gente falando, cara, tem que selecionar o tipo de cliente que eu quero. Exatamente. Mas é aquela cliente que vem, vai pagar reclamando, não fica fazendo corpo mole. Não. Eu não quero esse cliente. Eu quero. Exatamente. Porque às vezes você fala assim, quero atender uma massa, vou colocar baratinho lá que vai vir um monte de cliente. Aí vem aquele cliente de tudo que é jeito. Verdade. E aí, ao invés de você ter qualidade, você fica com a quantidade e a quantidade vai te deixando maluco Louquinho, também, né? É verdade. É muito bom a gente selecionar os clientes também. E demitir, viu? Quando for preciso. A gente fala, olha, realmente não dá mais. É importante a gente pensar nisso. Em 2019, eu mudei. Fui para uma unidade maior, só que eu unifiquei as unidades. Então, eu estava com 2 unidades e eu falei, não, agora eu quero uma unidade só. Foi difícil para mim? Foi. O ego ali, vou te falar. É terrível, né? Moeu, porque eu falei, nossa, saí de 2 para ir para um lugar só, né? Tô retrocedendo. Eu questionei muito o Senhor, só que ele falou assim, eu vou te retroceder para te levantar. Então, pensa assim, que existe uma frase aí, foguete não dá ré e tudo mais. Só que a gente precisa... O Elon Musk já mudou isso, né? Agora dá a gente ré. precisa entender que pra gente voar, pra gente realmente alavancar a nossa vida, alguns momentos a gente vai ter que dar uns passos pra trás.
e pensar e analisar o nosso eu, analisar realmente a nossa essência, onde a gente tá. Então eu tive que retroceder. E quando eu retrocedi, quando eu fui para aquele lugar, quando eu entrei ali, Deus falou assim, agora é a hora. E aí o negócio começou a bombar, assim, foi incrível. E aí eu voltei a prosperar novamente naquele lugar. E aí em 2020 veio a pandemia. E aí Deus falou assim, esse ano tudo vai mudar na sua vida e tudo mais. E eu tava com a certeza assim no meu coração, que eu falei, meu, esse ano é o ano. E aí fecha tudo. Eu falei, meu, e agora? Fecha tudo. Fecha tudo. Aquele momento, sabe o que eu fiz, Heitor? Quando falou fecha tudo e eu realmente fechei, eu ajoelhei na minha clínica. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora? Uma clínica desse porte. Aluguel, funcionário. 10 mil reais de aluguel. Uau. Mandei 7 pessoas embora. Fiquei com 5. E eu só coloquei as contas assim e eu comecei a orar. E aí o Espírito Santo falou pra mim, Karen, esse ano vai ser o melhor ano. Aguarde, você verá. Heitor, como é que você vai confiar quando você tá com a porta fechada? Isso é fé, né? Isso é fé. Isso é fé. É crer naquilo que você não vê, que é aquilo que você não tá aos teus olhos. Exatamente, não tá aos seus olhos. E ali naquele momento, eu confiei, eu falei, tá, então eu vou fazer acontecer, eu vou fazer a minha parte. Porque eu acredito muito nisso, que Deus ele faz a parte dele. Se a gente fazer a nossa parte. Porque se a gente não fizer acontecer, Heitor, aqui, ele não vai fazer por nós. Não, Deus não desce do céu. Não. Né? E falando, né, pessoal, assim, cada um tem sua religião cada um também, tem sua né? religião. Eu falo que eu não gosto de religião, eu gosto de Deus, eu sou... Exatamente, muito eu isso. acredito em Deus. Eu também, por isso que a gente tem que buscar mesmo, orar e buscar a gente, sabe? A gente eu tem que buscar. falo isso, Karen, porque assim, eu vim de uma família bem religiosa. E assim, hoje eu tenho um entendimento que religião pra mim não são dogmas, né? São regras e denominações. Exatamente. Então hoje eu não busco religião, hoje eu Sim. busco e acredito em Deus, Isso. que é uma força maior, cada um vê como quiser, mas é legal essa ligação Sim, que é porque que nós tem, somos né? a igreja, né? Sim. Eu creio muito nisso, que a gente pela gente que ele se comunica. Não Sim. tem essa, não precisa de pessoas, não precisa de um lugar. Exato. Eu creio muito que a gente precisa ser alimentado. Sim. Né? Então, uma palavra, alguém que nem eu contando meu testemunho, eu já te alimento de algo. Com certeza. Entendeu? Então, eu creio que a gente precisa ser alimentado. Só que a gente precisa de intimidade. Então, a gente precisa buscar a ele. Essa é o que eu acredito, sabe? Então, naquele momento ele falou assim, vai acontecer coisas incríveis. E eu descansei ali e comecei a fazer acontecer. Então eu comecei a fazer as lives, comecei a fazer curso de emagrecimento, comecei a entender ali naquele momento. E aí veio o boom do quê? Do online. Então estava tudo no online. Tava. Eu captei mais de 500 pessoas online. Então assim, eu fiz parceria com acupuntura, nutricionista, coaching, porque a coaching é para o autoconhecimento. A nutricionista vai mudar a alimentação. A acupuntura vai lidar com as emoções daquele cliente, tá? Então, eu fiz uma parceria com 3 profissionais e personal também. Então, foram 4. Peguei um personal online e falei, bora tudo junto? Bora. E comecei a vender ali. Então, a gente conseguiu atrair mais de 500 pessoas. Foi incrível, assim, o que a gente fez naquele ano. Mais de 200 quilos eliminados, assim. Foram muitos quilos, assim. A gente fez premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar. Engajou a galera, né? Nossa, a gente fez aquele negócio. Porque também não tinha o que fazer. Clínica fechada. A gente tinha que balançar a internet, tinha né? que ir pra cima, vamos dizer, pra cima do problema e fazer acontecer. Porque senão como é que ia fazer, né? Não, foi incrível. Aí fiz entregas. Então, a gente teve um insight de, vamos bolar aqui nutracêuticos com kit de treino pra galera treinar em casa, pra se cuidar em casa. E aí, eu fazia mais de 15 entregas no dia. Então, ali foi o bom, assim, que eu consegui manter a minha empresa aberta. Então, eu vendia os home care, fazia as lives, né? O grupo de emagrecimento, movimentava ali aquelas clientes e o negócio aconteceu, assim, incrível em 2020 mesmo. Foi muito bom pra mim. É um ano...